relação à pré-concepção, eu quero engravidar o ano que vem. Tá legal, acho que tá bem, meu relacionamento tá bom, tô com condições legais. O que eu preciso fazer? Consulta com o ginecologista. Tem algum exame específico? Tem alguma rotina específica? Não, não tem. Na verdade, a gente tem que fazer a rotina anualmente. Fazer o Papa Nicolau, ser examinada, fazer alguns exames que o médico achar necessário, para ter a certeza que a parte ginecológica tá tudo bem, que nada vai dificultar ou atrapalhar a minha gravidez. Estilo de vida é importante para tudo. Se eu tenho uma alimentação desequilibrada, se eu não faço exercício físico, se eu fumo, se eu estou acima do peso, tudo isso vai influenciar na tentativa de engravidar e na gravidez. Então é importante a gente se conscientizar em relação a isso e mantendo sempre saudável para evitar qualquer complicação. Então nessas consultas, quando a paciente procura o médico para conversar sobre gravidez e fazer um planejamento, toda a nossa história, toda a nossa conversa vai baseada em identificação de riscos. Então eu quero saber da sua mãe se ela tem algum problema de saúde, com quantos anos ela teve filho, se ela teve complicação em alguma gestação ou não. Das suas irmãs, se alguém teve dificuldade para engravidar, se teve algum bebezinho que nasceu com malformação, alguma síndrome rara, genética ou metabólica. Tudo isso a gente tem que cercar para ver se existe algum risco real relacionado ao histórico da sua família. Se a minha família inteira tem diabetes tipo 2, eu também posso ter diabetes. Isso é importante da gente avaliar. E aí pedir os exames direcionados dependendo de cada perfil de cada paciente. Vacinação é importante? Sim, é fundamental. Tem vacinas que eu não posso tomar grávida. Febre amarela, né? Que mais que eu não posso tomar grávida? Rubéola. São duas doenças que podem ter problemas muito graves para a mãe e, no caso da rubéola, para o feto. Então, a vacinação é importante estar em dia para evitar esse tipo de complicação. Você fala, eu tenho 35 anos, nunca tive rubéola na vida. Na gravidez eu vou ter? Ai, gente, acontece. Né? Aquelas coisas que a gente acha que nunca vai acontecer, e infelizmente elas podem acontecer, por mais improvável que seja. O que eu preciso considerar em relação a risco? Todo mundo fala no número mágico, que é 35 anos. Tem que engravidar antes dos 35, porque depois dos 35 fica mais difícil, fica mais complicado. É verdade? É. Depois dos 35 anos, pode ser mais difícil engravidar. E acima dos 35, mas principalmente acima dos 40 anos, existe um risco maior de ter alteração genética no meu bebê. Isso pode levar a um aborto, ou isso pode levar a um bebê com malformação, por exemplo. Em relação à adolescência, que eu falei lá no começo, toda a questão psicológica, formação, educação, trabalho, todo o preparo que não existe nesse momento da vida para a gente criar um filho. E a questão do pré-natal, que acaba muitas vezes sendo muito tardio, porque a mulher tenta esconder isso da família. E às vezes a família descobre quando nasce. Parece mentira, mas é verdade, acontece. Né? Ai, virei vó. Né? Quando? Ontem. Nossa, mas sua filha estava grávida? Pois é. E ninguém percebeu. Então imagina o susto e o baque que isso não causa na estrutura familiar. Em relação ao peso, influencia também na gravidez? Com certeza. Sobrepeso, obesidade, principalmente obesidade mórbida, ela está associada à redução da fertilidade, então pode ser mais difícil engravidar. A menstruação ela pode ser super irregular, eu nunca sei quando ela vai descer, então é mais difícil mesmo eu conseguir prever o período fértil. Eu tenho mais risco de ter diabetes, eu tenho mais risco de ter pressão alta na gravidez, que é pré-eclâmpsia, eu tenho mais risco de aborto e até de malformação. E o baixo peso, o IMC abaixo de 20, também tem complicação. Eu posso ter anemia, eu posso ter alguma deficiência nutricional que vai prejudicar o crescimento do meu bebê. Eu posso ter um bebê que nasce com baixo peso. Eu posso até ter um parto prematuro, dependendo das deficiências que eu tenho. Das doenças, todas podem ter algum impacto na gravidez, mas falando nas mais frequentes, pressão alta, diabetes, problemas de tireoide, precisam estar tratados e controlados antes de engravidar. Se eu sou diabética e eu não tenho a menor ideia de como que está a minha glicemia e a minha HB glicada, e eu engravidar no momento errado, eu tenho uma série de riscos que podem prejudicar a minha gestação, incluindo malformação. Então, pacientes que têm alguma doença, antes de procurar o ginecologista, tem que passar com um especialista para ver se essa doença está controlada ou não. Se eu engravido num momento que minha diabetes está ruim, minha pressão está descontrolada, vou ter que começar a mudar remédio,
Porque não é qualquer remédio que eu posso tomar grávida. Eu preciso ter a certeza de que quando engravidar, está tudo controlado. Por quê? Na gravidez vai piorar tudo de novo. E se já estava ruim antes, vai ser muito mais difícil de compensar enquanto eu estou grávida. Então, principalmente a diabetes, precisa passar em consulta antes. Precisa ter um controle de glicemia adequado, precisa ter uma HB glicada abaixo de 7 de preferência. Tudo isso envolve risco para a mãe e para o neném. Em relação à obesidade, cirurgia bariátrica, se eu estou tratando a obesidade, não é hora certa de engravidar. Se eu acabei de operar, muito menos. Então a gente tem até o planejamento familiar de alto risco, especificamente para esse público, para não perder o tratamento, cirúrgico ou clínico ou pós-operatório. Problemas no coração e renais pioram também durante a gestação, precisam ser bem avaliados. Em relação à história da família, que eu já falei, idade sua, idade do seu marido, a idade do marido influencia? Sim, em relação ao risco de malformação e a fertilidade, influencia também. Mais alguma coisa do marido influencia? Deu. Pressão alta do marido pode fazer diferença para a mãe? Não. Diabetes do marido? Não. É mais a história da mulher. Mas a parte genética de síndromes, para o marido isso faz muita diferença também. Doenças raras, né, que podem ter recorrência, geralmente são casais que já têm até acompanhamento com um geneticista, tudo que sabe que tem um risco de recorrência aí quando a gente tem filho. Em relação à parte ginecológica, se fez alguma cirurgia, se já teve HPV, tem nódulo de mama, tem mioma, tem cisto no ovário, tudo isso precisa ser avaliado para a gente considerar risco. Se eu tenho um mioma muito grande, é perigoso engravidar? Sim. O ideal é eu tirar esse mioma para depois tentar uma gravidez. Então, olha quantas coisas precisam ser vistas para a gente garantir a segurança. De parto prematuro. Meu primeiro filho nasceu, eu estava com 8 meses. Estou grávida de novo. Puxa, será que vai acontecer mais uma vez? Pode acontecer. É importante o médico saber disso, porque aí eu consigo investigar, eu consigo tomar algumas medidas para prevenir. Para que meu bebê não fique de novo na UTI. Então, tudo isso a gente precisa cercar. Às vezes, tem coisas que acontecem na gestação, que na gestação a gente não entende o porquê que aconteceu aquilo com aquele bebê ou com aquela mãe. Por exemplo, uma perda, né? Depois da gravidez, que a gente consegue investigar, entender melhor e aí pensar na próxima para evitar que tudo aconteça de novo. Em relação ao uso de cigarro, álcool, drogas, ou até quem tem hábito de se automedicar, tudo isso a gente precisa ver. O tabagismo está associado à restrição de crescimento do feto, está associado a parto prematuro, está associado a complicações. E se eu não paro antes de engravidar, com a ansiedade que a gravidez me traz, a chance de eu parar de fumar é menor. Mesmo sabendo o mal que eu estou fazendo para o meu neném. Quem nunca viu uma gestante barrigão fumando? E é difícil conscientizar em relação a parar o uso da substância. Alcoolismo também pode ser um problema muito grave. Existe uma síndrome que chama síndrome alcoólica fetal, que o bebê pode nascer com várias alterações metabólicas e até malformações por causa do uso do álcool na gestação. Falar, mas isso só acontece em quem bebe muito. Claro, é mais frequente em quem tem problemas realmente com o alcoolismo. Mas não existe uma dose segura que eu posso falar, você pode tomar uma tacinha de vinho aí durante um dia, no Natal, no Réveillon, não sei. Essa única tacinha ela pode ser suficiente para causar algum problema que eu posso não ver na gravidez, mas em algum momento da vida pode aparecer. E aí são as coisas difíceis da gente compreender. Eu tomei álcool na minha gestação, meu bebê nasceu normal. Mas e se quando ele tiver 13 anos ele tiver algum problema? Será que foi por causa disso? Né? Então não existe dose segura e é sempre importante reforçar. E lógico, gente, o uso de drogas, a gente precisa de um apoio, de um suporte, porque não existe nenhum tipo de droga seguro para usar na gravidez, todas têm uma série de complicações que podem vir disso. Estilo de vida, que é o mais difícil da gente mudar, muitas vezes. Atividade física é fundamental, melhora meu condicionamento físico, melhora minha fertilidade, controla meu peso. Uma mulher muito obesa, que tem uma menstruação muito irregular, porque a ovulação dela é uma bagunça, pela própria obesidade. Se ela começa a fazer atividade física e emagrecer, ela já consegue engravidar,
porque vai voltar a funcionar normalmente o ciclo menstrual dela. Então, a atividade física e controle do peso são importantes. É importante a gente pensar em musculatura, em fortalecimento? Com certeza. Fortalecer o abdômen, principalmente, melhorar o equilíbrio para não sentir muita dor nas costas, melhorar a postura, tudo isso que a atividade física vai trazer de benefício para a mulher. E durante a gestação também. A gestante que faz atividade física, ela acaba tendo uma gestação mais saudável, ela acaba tendo menos dor, menos desconforto. Então, é bom em todos os momentos, para todas as horas, não só pensando em planejamento familiar. E a alimentação saudável. É difícil a gente mudar radicalmente a dieta. Existem várias lendas de que na gravidez você tem que comer o dobro, sei lá, algumas coisas esquisitas aí que a gente ouve, mas na verdade eu só preciso comer direito, eu preciso de uma alimentação balanceada. Isso inclui proteína, carboidrato, verduras, legumes, frutas, né? Me hidratar bem. E a alimentação saudável, ela também pode auxiliar até na fertilidade. E isso está muito relacionado à questão do peso e da atividade física também. A alimentação adequada também, ela vai ajudar até na formação do bebê, em relação a crescimento, se eu estou ingerindo os ingredientes corretos ou não. E até na produção de leite materno. Em relação à vitamina, precisa tomar quando está pensando em engravidar? Sim. O ideal é 2 a 3 meses antes de engravidar eu começar a tomar o ácido fólico. O ácido fólico é a principal vitamina que vai ajudar na formação de toda a parte neurológica do bebê. Então, tomando um simples comprimido de ácido fólico, eu vou prevenir anencefalia, hidrocefalia, mielomeningocele, que são alterações graves do sistema nervoso central. Então, tá pensando em engravidar, conversa com o médico e já começa a tomar o ácido fólico. Por quê? Ele vai ajudar a prevenir complicações muito importantes como essas que eu falei.